Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho. Mais uma sexta-feira e com ela, mais uma pílula do nosso amado e querido Evangelho. Luz e paz para o seu coração, para a sua vida sempre. E hoje, na nossa pílula amada, nós vamos conversar com vocês a respeito de um assunto muito interessante, gente. Quais são os sinais de que realmente você está evoluindo espiritualmente? Muitas vezes a gente fica se questionando: será que eu estou evoluindo mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Não é? Quais são os sinais de que eu não estou parado, eu estou realmente progredindo? Tem alguns pontos muito interessantes que a sabedoria milenar do Oriente nos mostra, e claro, corroborado pelos ensinos dos mestres espirituais, que eu acredito vão nos dar um grande sinal sobre como nós estamos na nossa caminhada espiritual. Vamos lá falar de alguns deles? Vamos lá. Um dos principais sinais é que aquele que evolui espiritualmente, gente, tem prazer e alegria em agradecer por tudo. Pessoas que crescem espiritualmente, elas são gratas por natureza. Elas aprendem a agradecer pelo bem que lhes acontece, pelo mal que não lhes acontece e mesmo pelo mal que lhes acontece, eles trazendo algum tipo de aprendizagem. A gratidão é presente na hora que se alimenta, que bebe água, né? São pessoas gratas, é uma gratidão verdadeira, genuína, um reconhecimento da bondade de Deus e o agradecimento por estar encarnado aqui na Terra, apesar de todas as dificuldades. Segundo ponto, essas pessoas, elas têm o prazer e a alegria de ver o lado positivo das coisas. Não é que elas não sabem o que dá errado, não. Apesar do que dá errado, elas sempre veem o lado positivo, se treinam, trabalham, educam a própria visão, a sua autoimagem, para ver o lado positivo das coisas. Então, se estão doentes, valorizam a possibilidade de comprar o remédio, o médico que lhes atendeu, a possibilidade de aprender algo com essa enfermidade, né? Se tem problemas de relacionamento, essas pessoas aproveitam a oportunidade, agradecem, não é? E veem o lado positivo de treinar a paciência, de trabalhar a compreensão, a amorosidade, mesmo o perdão. Sempre tem um olhar generoso para tudo que lhes acontece, mesmo quando são situações de dor. Lógico que não é fácil, por isso que é uma pessoa que está evoluindo espiritualmente, que ela já consegue fazer isso apesar da dor. Um terceiro sinal de grande evolução espiritual é que a gente julga, gente, cada vez menos e a gente ama cada vez mais. Sempre é bom lembrar, né, da fala de Madre Teresa, que aquele que julga muito não está tendo tempo para amar, porque aquele que ama não tem tempo para julgar. Foi o que Madre Teresa disse certa vez. Então é claro que se a gente está evoluindo, né, na nossa maneira de ser, de viver, reconhecendo Deus em nós e em todos, a gente não vai julgar. Você vai começar a se colocar no lugar dos outros, a ser mais indulgente, que é o que a espiritualidade superior nos sugere. Nós vamos procurar compreender a razão da outra pessoa. Você pode não concordar, mas a procurar compreender, entender e, na medida do possível, até ajudar o outro a despertar, se ele tiver essa abertura. Ao invés de julgar de maneira pejorativa os equívocos que as outras pessoas fazem, se esquecendo que muitas vezes, quando a gente julga, a gente pode estar falando de si mesmo, já que no futuro a gente pode fazer igual ou pior, não é? O que essa pessoa está fazendo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Um outro ponto que demonstra grande evolução espiritual é que a gente passa, a gente, a ter alegria de sorrir e de ser alegre, independente de ter motivos. Isso é muito interessante. Tem algumas pessoas, às vezes você encontra com elas na rua, né? E fala assim: Olá, tudo bem? E elas sorriem para você. São alegres, são agradáveis. Aí você vai, por que você está sorrindo? E tem gente que não tem um motivo específico, sabe? Não tem que ter um motivo. A pessoa sorri e fala: Mas e por que eu tenho que sorrir? Sorrir é um motivo. Evoluir espiritualmente significa que você fica cada vez mais conectado com a vibração superior que ronda a Terra. Então, tudo, gente, é um motivo de alegria. Eu sei que é difícil para alguns de nós compreender isso, juro. Eu sei, estou até vendo alguns falando. Esse cara está vivendo no mundo da lua, ele está falando isso porque não vive os problemas que eu vivo. Mas é exatamente isso. Você precisa vencer essas suas desculpas, porque todos os problemas que você vive, muitos que estão nos escutando agora vivem igualzinho e até pior. Mas muitas pessoas estão nos dando lições de como lidar com essas dificuldades. Tem um nome para isso: resiliência. Pessoas que aprendem a superar a própria dor, aprendem a ter uma visão sábia da própria dificuldade e a superam, como a fênix que renasce das cinzas, muitas vezes, não é? E continua dando exemplo de amor e de superação. E aí, você quer ficar no campo daqueles que se queixam ou daqueles que se libertam, vendo a beleza da vida e compartilhando essa beleza por todos os lugares que observam, por todos os lugares que caminham?
E assim por diante, né, gente? São muitos os sinais de evolução espiritual. Então as pessoas são alegres por ser alegres, não é? Elas tratam bem os outros pela alegria de servir, prazer em servir, de tratar bem os animais, sabe? A alegria de auxiliar uma planta a crescer, a alegria de se sentir ligado à criação divina. Independente se tem ou não dinheiro, se fisicamente está bem ou não, essas pessoas não perdem uma oportunidade de se questionar se fizeram tudo bem que elas poderiam fazer, querem aprender com os próprios erros, pedem desculpas quando reconhecem seus equívocos, sem nenhum tipo de ego. Então, são perfeitas? Definitivamente não. Mas são seres que pelo menos estão despertando espiritualmente, saindo do lugar comum das queixas e com certeza entrando no patamar gigante daqueles que estão crescendo em direção a Deus. E você? Você faz parte desse grupo já? Está chegando perto? Como é que é a sua autoanálise? Vai pensando aí nessa sexta-feira. Gente, enquanto você pensa, deixa eu comentar com vocês duas ótimas, boas notícias para vocês que nos acompanham. Uma você já sabe, eu falei ontem, do nosso congresso presencial, dia 24 de março. Aguardem, já já nós vamos ter as inscrições, né? Além da nossa presença, a presença do Rossandro Klingen, né? A pessoa muito querida de todos nós, da irmã Ayla Pinheiro, do Alan Mitchell e de muitas outras surpresas. E uma surpresa maior eu vou revelar para vocês na semana que vem, que é onde vai ser o evento. Aguardem. Aguardem, muito especial, com certeza, tá? Já fiquem ligados nisso. Mas agora, nesse finalzinho dessa pílula, você que ficou comigo até agora, você não vai se arrepender. Gente, eu estou tão feliz. Vocês se lembram que no início desse ano eu pedi para vocês colocarem um vídeo que eu publiquei, as opiniões sobre quais temas vocês gostariam que estivessem presentes de um projeto que a gente ia lançar, que ia ser o maior projeto que o Instituto Namastê já tinha criado? Pois é, está perto de nascer. Iniciozinho dessa semana, que inicia, nós vamos começar a saber mais sobre o Uninamastê. O que é o Uninamastê? É o projeto que nós desenvolvemos nos últimos anos, a nossa universidade do desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, em todas as áreas da sua vida e financeiro. É o objetivo de ajudar você a crescer em todas as áreas da sua vida. Eu mesmo, junto com a minha equipe, nós estamos criando uma condição para aqueles que estiverem matriculados no Uninamastê possam desfrutar, né, de uma série de conteúdos, da nossa assistência mais próxima, para ajudar vocês, né, de maneira mais específica a romper os problemas, que eu sei que é difícil fazer isso acompanhado, imagina sozinho, né? Pelo menos aqueles que assim o desejarem e possam ir para um outro patamar existencial. Então esse é um projeto lindo que a gente está cuidando com muito carinho, né? Quem nos acompanha sabe que essa é a tônica aqui da nossa equipe. Fiquem ligados, porque não é todo mundo que vai poder se inscrever, não é só basta querer se inscrever, né? Existe uma limitação das vagas, mas eu vou explicar melhor isso no futuro, nas próximas pílulas, eu vou trazendo mais informações. E na sequência vocês vão ficar sabendo cada vez mais sobre esse projeto. Eu vou divulgar alguns vídeos para vocês, vídeos lindos por sinal, com algumas falas e algumas técnicas já importantes, só para você ter uma noção do que o Uninamastê vai te trazer. Então assim, aguardem o maior projeto que a gente já criou. E olha que a gente já fez projetos grandes, hein? Nós fizemos um dos maiores congressos sobre espiritualidade do mundo ano passado, envolvendo 140 países. Imagina só, se o Uninamastê é maior do que isso, aguarde, porque com certeza você não vai querer ficar de fora. Beijo grande no seu coração, luz e paz, e você já sabe, nossa gratidão eterna por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Fiquem com Deus e luz e paz sempre! E analise esses pontos para ver se realmente você está despertando espiritualmente. Eu estou aqui capengando, mas me esforçando para chegar lá. Tenho certeza que você também. Vamos juntos. Fiquem com Deus, meus amigos. Até breve. Até muito, gente. Muito breve.